Aline? Boa noite. Invocando a proteção de Deus, eu dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulta os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. A ata foi aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício número 006/2023. Servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria os empenhos de janeiro e fevereiro de 2023, o balancete mensal de janeiro de 2023 e ainda o balancete mensal e bimestral de fevereiro de 2023. Salientamos que os documentos referentes ao mês de janeiro de 2023 está sendo enviado com atraso em virtude dos ajustes das contas de receitas que provocaram o referido atraso. Colocamos-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que porventura possam surgir. Sem outro particular, reiteramos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique Piazza, contador do SAMAI. Ofício número 103/2023, Nova Trento, 24 de março de 2023. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência para a devida apreciação o balancete referente ao mês de janeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Nova Trento, sendo que nos apresenta para o momento subscrevemos atenciosamente Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 066/2023, Nova Trento, 28 de março de 2023. Com o presente encaminho o projeto de emenda aditiva para apreciação e votação de todos os vereadores desta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de emenda aditiva 001/2023 ao projeto de lei complementar número 006/2023, que fica adicionado ao parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei complementar número 006 de 07 de março de 2023. Atenciosamente, Gustavo Orsi, Genésio Luiz Piazza, vereadores. Ofício número 107/2023, Nova Trento, 28 de março de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência alteração e adequação no texto legislativo do projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 010/2023. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2023. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 108/2023, Nova Trento, 28 de março de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência a alteração e adequação ao texto legislativo do projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 011/2023, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orgânica Anual de 2023. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 109/2023. Nova Trento, 28 de março de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência a alteração e adequação no texto legislativo do projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 012/2023. Dispõe sobre criação de Programa Municipal de Habitação de Interesse Social
denominado de Nova Trento Bem Morar, para as famílias residentes no município de Nova Trento, Santa Catarina. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsasso, Prefeito Municipal. Indicação número 047/2023. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que se providencia a melhora da internet no posto de saúde da localidade de Aguti. Nova Trento, 28 de março de 2023, Gustavo Orsi, vereador. Indicação número 048/2023, que se providencia o reparo de um bueiro localizado na rua José Gandim, bairro 30 Réis. Nova Trento, 28 de março de 2023, Luiz Fernando Essel Rachadel, vereador. Indicação número 049/2023, que a Secretaria Municipal de Obras providencia pintura e repintura dos elevados com passagem de pedestre existentes no município. Nova Trento, 28 de março de 2023, Luiz Fernando Essel Rachadel, vereador. Indicação número 050/2023, que se providencia a instalação de placas de cuidado com o pedestre no decorrer da subida do Morro da Cruz. Nova Trento, 28 de março de 2023, Gabriel Pereira Batista, vereador. Nesse momento eu informo que foram protocolados nessa Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de Lei número 010/2023, o projeto de lei número 011/2023, projeto de lei número 012/2023. Eu encaminho as comissões para darem os pareceres na forma regimental. Então agora eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Vereador Genésio Luiz Piazza, 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Senhor presidente, registro nesta casa informação recebida hoje através de contato com a chefe de gabinete do deputado federal Rafael Pezente, que tínhamos um recurso pendente de emenda parlamentar do então deputado federal Peninha, que esteve contingenciado, e recebi a notícia, senhor presidente, que é de nosso interesse, que muito provavelmente os 300 mil de emenda parlamentar para livre aplicação seria depositado hoje. Coincidência ou não, eu me comuniquei com a chefe de gabinete em Brasília hoje para que ela me informasse, porque há outros recursos pendentes que foram destinados a este município, e para que ela me informasse a situação de tudo que está lá pendente. E, enfim, imediatamente ela me respondeu através do WhatsApp que não podia ter uma notícia melhor, que pelo menos os 300 mil de livre aplicação destinados já no ano anterior pelo deputado, muito provavelmente ela tinha acesso à tela dos recursos que o governo depositaria hoje em conta. Disse ela que os 300 mil estavam na lista para serem depositados hoje. Então, imediatamente, comuniquei o prefeito para que o pessoal da prefeitura ficasse atento, pois assim que esse dinheiro chegar, enfim, der entrada na conta da prefeitura, ele já tem destino certo, né? Nós soubemos que 200 mil vamos aplicar em uma rua do distrito de Claraíba, muito embora esta rua exija um recurso maior, mas então a prefeitura terá o recurso próprio, e certamente 100 mil reais serão destinados à banda musical Padre Sabatini, que há tempo esperam esse recurso para que possam fazer a reforma do telhado no espaço em que está arquivado
os documentos históricos, toda a história da banda musical, ou seja, um patrimônio histórico-cultural muito grande, que corre um grande risco de se perder, porque lá, infelizmente, existe, na edificação, quando fizeram o telhado, é aquela velha história, o dinheiro nunca é o suficiente, ocorre que fizeram um telhado que não é o adequado, e eu estive lá visitando o local, é precária a situação, e, na verdade, o volume de documentos históricos que lá estão é muito grande. Portanto, agora, com a concretização, pelo menos foi a notícia que eu recebi, nessa história de que deve ser depositado hoje, talvez leve mais alguns dias, mas assim que esse dinheiro der entrada nos cofres do município, com toda certeza, então, esta casa deverá receber um projeto que se transferirá 100 mil reais destes para a banda musical, haja visto que esse recurso vem para livre aplicação do Poder Executivo. Ele pode escolher o que fazer com ele, e sabemos nós que um grande percentual vai para a pavimentação de uma rua no Claraíba, que o senhor já tem definido, e os outros 100 mil reais, então, com toda certeza, eles serão destinados à banda musical. Quero também registrar aqui que hoje nós temos em pauta o último, melhor podemos dizer, 2 dos projetos que tratam da reforma administrativa. Um específico é do SAMAI, o outro então trata do Estatuto dos Servidores, ou dos, é que tem tanto projeto, eu penso que é Estatuto dos Salários e a Progressão. Quero dizer que eu encontrei uma inconsistência neste projeto há cerca de 20, 30 dias. Ao reler, eu percebi lá que um artigo tal em que, de certa forma, aliás, de certeza, se nós deixássemos como estava, ele iria interromper a progressão de triênios, ou melhor, de um triênio, porque dizia um artigo da lei que, ao entrar em vigor este projeto, a reforma administrativa, a forma que foi posto a questão do triênio, que baixou de 6% para 3%, mas criou-se a progressão, que dá mais 5%, então a soma dos dois vai dar 8%, há um ganho real de 2% nessa reforma, mas que a contagem do novo triênio seria a partir de janeiro do ano que vem. Isso me chamou a atenção, porque certamente muitos funcionários completariam o triênio em janeiro, fevereiro, ou quem sabe no final do ano que vem. E se assim deixássemos, esses funcionários poderiam perder 2 anos da progressão, quem sabe até faltando 3 dias para janeiro, perdendo 3 anos. Então levei ao conhecimento do Dr. Mário esta situação, e sinceramente ele até, ao eu explicar a ele que encontrei essa inconsistência, num primeiro momento ele achou que não era assim, e depois de uma longa conversa, realmente ele percebeu e entendeu que havia essa perda. Eu disse ao Dr. Mário que nossa reforma administrativa tão esperada, tão almejada, ela pode não vir de encontro a todos os anseios do funcionalismo, mas que nós temos que evitar ao máximo qualquer injustiça. E se eu não percebesse e passasse assim, estaríamos cometendo uma injustiça. Então, felizmente, compreenderam e retiraram de pauta o projeto e enviaram hoje essa emenda, que então sim, está bem claro agora, que a contagem do novo triênio, entrando em vigor a reforma, ele não sofre interrupção. Ou seja, aqueles que tiverem o triênio vencendo em janeiro, fevereiro, eles então serão beneficiados pela lei de 2019 ainda, que é 6%. A partir do ano que vem, então, os novos triênios, o funcionalismo receberá 3% do triênio e 5% de progressão. Então, estamos aumentando em 2% o ganho real para todos os funcionários efetivos do município. Isso me deixa satisfeito, porque o vereador tem sempre esse objetivo de colaborar, tanto no cuidado para com a responsabilidade que o Poder Executivo tem com os recursos, mas também nós vereadores temos a preocupação e a responsabilidade
de garantir aquilo que é de direito dos funcionários. Portanto, quando há diálogo, a gente vai em busca da solução dos problemas, e esta é uma realidade que ao detectar o problema, levei ao conhecimento, e então compreenderam e fizeram a mudança, pois nós vereadores, neste caso específico de projetos da reforma, não podemos fazer nenhuma emenda. Se assim fosse permitido, eu faria aqui, mas infelizmente, neste caso, ela tem que vir do Executivo, mas felizmente veio, e assim evitamos que se estabelecesse uma injustiça, porque uma grande maioria iria perder um triênio, e a gente não concorda com isso, e nem pode concordar, e tenho certeza que também quem elaborou o projeto não tinha essa intenção, mas ele cometeu esse lapso de que não prestou atenção que isto viria interromper a progressão. Sanado o problema, o projeto está aí para ser apreciado hoje. Vereador Silvio César Correia, por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, quem está nos ouvindo pelas redes sociais e pela Rádio da Prima. Só para não perder o fio da meada, quando vinha alguma coisa errada do Executivo da administração passada, se dizia aqui nessa casa, o prefeito está dormindo e os secretários estão cegos. Hoje tem desculpa para tudo, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Quero cumprimentar quem está nos assistindo hoje pelas redes sociais, o Inácio Schutz, Jonas Capraro, Jeremias Ribeiro, Jefferson Dalprá, Leandro Mucheski, seu Osni Vargas e o Darcy Luiz Mafra. São pessoas que acompanham nós pelas redes sociais para saber realmente o que acontece nessa casa. Porque quem está acompanhando sabe o que acontece. Porque lá no outro dia, quem não acompanhou, escuta boatos de todas as formas, né? Como eu não faço indicação, que a nossa indicação da oposição não é ouvida, eu faço indicação aqui na tribuna. E funciona, está funcionando, por enquanto. Quero falar do concerto de uma boca de lobo na rua Rosalina Turassi Marchiori, no bairro 30 Réis, lá na Vasca. Fizeram ela mais alta que a estrada. Moradores da localidade do bairro 30 Réis pedindo, isso é questão de educação dos próprios moradores, né? Não é nem parte do Executivo. No dia do lixo reciclável orgânico, botar no meio da calçada, né? Atrapalhando os pedestres, até mesmo as crianças da escola, que tiram o local correto deles poder trafegando, e tem risco de acidente, né? Às vezes sai da calçada, vai para a estrada, vê um veículo e acaba pegando, principalmente quando é criança, né? Isso é mais a questão de respeito, né, da própria comunidade. E também que o Executivo acha uma forma de poder ajudar os moradores do Aguti e do Trombudo em levar a internet com fibra ótica. A única coisa que está faltando são os postes, aqueles postes tratados, porque ali a rede de energia ela não oferece a distância adequada, né? Então, fazer igual fizeram no Bom Retiro, né? A comunidade, mas os vereadores ajudaram e conseguiram botar uma internet de qualidade lá. Eu penso aí que o Executivo e os demais vereadores da situação conversem com o prefeito, né? E sensibilize o coraçãozinho dele para dar essa ajuda. Porque depois que a internet está feita, está colocada por esforço dos moradores, eles vão lá fazer festa. E ainda vão dizer que foi eles que conseguiram. Fazer uma pergunta aqui sobre a necessidade de saber onde é que está aquela serra-fita que oferece aquele trabalho para os agricultores do interior, que faz aquele serviço de serrar aquela madeira deles, né, dentro da própria propriedade. Segundo que me passaram, já faz mais de 2 anos que ela não está nativa. Então a gente tem que saber o que aconteceu, né? Se ela estragou, não conseguiram arrumar, não tem operador. Eu acho impossível não faltar gente, né? Porque o que mais tem é gente trabalhando no Executivo, essa é a realidade. Se vocês pegar o histórico da gestão passada e essa agora, vão ver que o número é bem mais alto. É muito mais alto. E também a ausência do serviço prestado com máquinas para os agricultores, pelo programa da Agronova, não foi mais oferecido. As pessoas estão entrando em contato com a Secretaria de Agricultura e não estão sendo atendidos.
sempre inventam uma desculpa. Então é uma questão muito séria, porque ali nós temos máquina para isso, temos trator para isso, e temos um programa para elaborar esse serviço, que é um benefício dos agricultores. Falar também essa semana tivemos uma reunião dos pais no Colégio 30 Reis, sobre a educação, como está acontecendo, o que a gente tem que fazer com nossos filhos dentro de casa, né? Que a educação, ela vem de casa, né? O colégio é para ensinar. Então lá, a diretora e as professoras me procuraram, que eu estava presente, falar com o executivo para tentar cobrir a entrada do colégio do 30 Reis, onde as crianças ali ficam para esperar o ônibus, os pais. Tempo de chuva e dia de chuva é muito complicado. Então, acho que está na hora de nós cobrir aquilo ali, para dar um conforto, uma segurança melhor para as crianças, né? Isso é muito importante. São pedidos dos próprios diretores, né? Que eles podiam ter o acesso direto com a secretária de Educação, ou até mesmo com o prefeito. E dá aí a chance para nós, vereadores, em busca de recursos, né? Não adianta só apontar o dedo, nós temos aí um leque tão grande para ir buscar recursos para o governo estadual, o governo federal, para conseguir esse benefício, né? Quero falar também do motivo desse pessoal da saúde. Quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, aí conversando ali com alguns deles. O objetivo deles estar aqui, senhor presidente, é sobre o projeto da reforma administrativa. Depois eu até entro no assunto, mas daí vem cá. Não existe um sindicato dos trabalhadores no município de Nova Trento? Esse sindicato é para os trabalhadores ou é para a prefeitura? Segundo o que eles me passaram, sobre essa reforma administrativa, não teve nenhuma reunião, né? Para passar para vocês, funcionários da saúde, para explicar de que forma vai ser, qual é o reajuste que vai dar. Teve algum? Não teve, né? Então, o que aconteceu? Ali fizeram uma acordo entre o presidente do sindicato e o prefeito? Só pode ter acontecido isso, né? O projeto aqui rolou mais de uns 40 dias, né, vereador? 30 dias, né? E vocês não foram convidados para nenhum tipo de reunião. Então, aquele ditado, fizeram por baixo dos panos. E acha ruim quem achar. Se eu estiver falando besteira, pois que me corrige. Isso é uma tamanha sacanagem. Eles maqueiam um projeto para dizer que está tudo bom. Aí vem dizer assim, mas nós demos o aumento de auxílio alimentação. Isso não soma na aposentadoria de vocês. Isso não é garantido. De uma hora para outra pode tirar. Se vocês ficarem doentes e afastados, vocês não têm o direito de receber isso. Vocês sabiam disso? Então seria justo vocês ganhar o reajuste, mais o auxílio alimentação. Essa é a verdade. Ainda assim, nós aumentamos o auxílio alimentação, quase dobramos. Pergunta o vereador Juscelino, quem criou o auxílio alimentação? Não foi eles. Se eu não me engano, foi em 2015, no nosso governo. Só que essas coisas são esquecidas. Aqui nessa casa também falou semana passada, para o vereador Edo, que nós, há não sei quantos anos, não pagamos o auxílio aos triênios, que é um direito dos funcionários. Verdade, é um direito dos funcionários. Nós começamos a pagar, acho que se eu não me engano, em 2015, 2016. Estava pagando, quando chegou em 2019, foi a época que nós mais pagamos. Em 2020, veio a pandemia e foi cortado tudo. Você lembra disso? O governo cortou no modo geral. Mas tem mais uma coisa para falar para vocês. Que se não fosse as precatórias que nós tivemos que pagar dos ex-governo passado, vocês sempre podiam ter recebido o triênio em dia. Em 2018, nós pagamos a última precatória de 700 e poucos mil reais dos velhacos, dos prefeitos velhacos que estavam no atual governo antes. Essa é a realidade. E duvida de mim para ver se eu não provo para vocês. Bota até nas redes sociais se quiser. Se todo mundo tivesse pagado, todos os prefeitos, as contas em dias, ninguém tinha ficado sem receber nenhum benefício. Essa é a realidade. E duvida desse vereador. Venha falar que esse vereador está faltando com a verdade. A hora que quiser. Eu puxo até aqui o nosso mecanismo aqui para apresentar. Vou provar para todo mundo. Então agora é mil maravilha, fizemos uma reforma que nunca ninguém fez. Não fizeram reforma não, maquiaram a reforma. Beneficiaram meia dúzia e o restante, perdão da palavra, mas
pontapé na bunda. Foi isso que aconteceu. Não tem outra história. Eu não vou puxar outro assunto aqui, presidente, vou precisar de mais alguns minutos e vão ser cortados. Mas no segundo momento eu continuo. Obrigado, presidente. Vereador Gustavo Orsi, 10 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham e uma boa noite especial à mesa. Rapidamente, presidente, com relação à reforma administrativa elaborada pelo executivo Thiago Dalsasso, por baixo dos panos não foi. É 90 dias praticamente sendo discutido aqui nessa casa, primeiro para ela vir, e ela permaneceu aqui 40 dias. Teve colaboradores da prefeitura de alguns segmentos que me procuraram, eu fui até o executivo, levei inclusive até os colaboradores, reivindicando emendas, mudando a reforma administrativa daquela pasta. Inclusive hoje trouxe uma para essa casa. Da área da saúde, ninguém me procurou. Contudo, quero afirmar aqui que foi feita a reposição salarial de vários anos, que não vinha sendo feito pelo executivo anterior, colocado em dia os triênios. Não foi feito? Foi. A reposição salarial? Com licença, como é que é o teu nome que eu vou ir atrás? Pode me responder. Oi? Adriana? Pode falar, é aberta, vocês participam da sessão, faz parte isso. Não pode? Vereador, não... eu não sabia, sou marinheiro novo. Mas então, você pode me procurar que eu vou atrás, que eu saiba, foi feita a reposição salarial de todos os colaboradores. Mas eu vou atrás e faço questão. Ed, depois se tu puder me ajudar a corrigir. Vereador, talvez o senhor esteja equivocado na reforma agora. Não está acontecendo a reposição vem mês que vem, certo? A reforma é em separado da reposição. Sim, que reposição salarial é uma coisa, a reforma administrativa é outra e triênios é outra, são três situações. O que ocorre é que durante a elaboração dos projetos da reforma, está sendo realizado o estudo dos 152 funcionários que tinham direitos adquiridos e até então o poder público não honrava, não pagava os triênios. 52 já foram reconhecidos e já estão recebendo. Há outros 102 ou 103 ou 105 na lista que estão sendo analisados. Talvez o senhor confundiu com reposição, não. Estamos pagando. Enfim, está sendo colocado em prática aquele direito adquirido conforme a lei e, desde o momento em que estes funcionários entraram com o pedido, solicitando o direito do triênio, então isto será pago após o encerramento e entrando em vigor a reforma, os atrasados serão parcelados e todos aqueles que tinham direito receberão os triênios atrasados, do tempo que não foi reconhecido ou que não foi, enfim, pago conforme determina a lei. Perfeito. Eu até peço desculpa aos ouvintes, acho que estão aqui presentes, talvez eu me equivoquei na minha expressão, mas na sessão seguinte eu vou trazer, porque reposição salarial é o que tem anualmente do... Oi? Sim. Reposição salarial é o que tem anualmente do sindicato de cada setor, até as empresas privadas, baseado na inflação e assim sucessivamente. Que eu saiba, de meu conhecimento, há vários anos a prefeitura não tinha reposição salarial. Isso é um fato. O outro fato é a forma administrativa e outro fato é o conhecimento dos triênios. Mas eu vou me informar novamente, semana que vem eu quero trazer aqui com mais clareza essa pauta e peço desculpas a você também. Não era a minha intenção prejudicar em nenhum momento. Dá tempo. Falando da reforma administrativa, encaminhei hoje, junto com o seu Edo, uma emenda da pasta da SAMAI. Colaboradores com 26 anos de carreira, o colaborador Mazinho, conhecido como Mazinho, e o Júlio Sgrotti me procuraram. Eles estavam em 2011, o plano da SAMAI, a cada 2 anos, eles passam
de uma letra para outra, o qual tem um reajuste de praticamente 2%. Em 2011, eles estavam, um exemplo, com 10 anos de casa praticamente, acho que eram 8, e teve uma mini reforma, uma adaptação de cargos, o qual eles retrocederam as letras deles. Se eles estavam, por exemplo, na letra F, eles vieram para a letra A. E as pessoas que tinham 1 ano de casa, 2 anos de casa, que estavam na letra B, C, todos voltaram para a letra A. Hoje, por exemplo, Mazinho tem 26 anos de casa. Tem colaboradores na SAMAI que têm 10 anos de casa. Os mesmos estão na mesma letra. Contudo, na parte de valorização de um plano de carreira que a gente pode se falar, o Mazinho foi indiretamente prejudicado. Tanto que se você pegar hoje, isso é verídico, um encanador grau 3, que se não me engano é o cargo do Mazinho, que ingressar hoje, ele vai ganhar aproximadamente R$ 2.400. Hoje, iniciou hoje a trabalho de encanador, um homem de 20 anos, vamos dar um exemplo. O Mazinho, quase 50 anos, eu acredito, tem 26 anos de carreira, ganha R$ 2.700. Não é justo. Sendo que o salário dele, se não tivesse sido mexido nas letras, feito esse retrocesso em 2011, ele estaria ganhando hoje R$ 2.900 com a reforma administrativa. Então eu fiz uma emenda de regulamentação de plano de carreira na pasta da SAMAI. Ele me procurou, me abordou algumas semanas, levei isso para o executivo, discutindo com o responsável da reforma administrativa, o doutor Miro, e hoje eu encaminhei a emenda, conto com a votação de todos, que a gente aprova essa emenda, que é justo. Aí usei o exemplo aqui do salário. Vereador, me permite? Claro. Na verdade, o senhor não está apresentando uma emenda referente à reforma, e sim estamos revogando o artigo da lei de 2011 que tirou os direitos adquiridos. Estamos revogando, na verdade, um artigo da lei de 2011, que ao revogarmos aquele artigo, a lei antiga permanece perfeito. Nativa. Porque se fosse referente à reforma, nós não poderíamos apresentar. Não poderíamos apresentar, perfeito. Mas o objetivo final era o reconhecimento e a valorização dos 26 anos do colaborador Mazinho nessa SAMAI. A missão era essa e, graças a Deus, está sendo feita. Falando na pauta da saúde, eu sou da área da saúde também, meninas e homens que estão aqui presentes, acho que todos vocês são da pasta da saúde, a maioria eu conheço já, então eu queria parabenizar vocês. Eu também sou prestador de serviço, sou da área da saúde e eu tenho contato 24 horas com pessoas sanas, que têm saúde, que não estão com dor de cabeça, que não estão estressados, que não estão com pressão arterial alterada, enfim. E muitas vezes, no meu trabalho, as pessoas faltam com educação, com estresse da vida, enfim. E na área da saúde, eu acompanho muito, tenho frequentado bastante o hospital, até o posto de saúde do centro, estive hoje de manhã também. É muito comum as pessoas irem lá fora do estado de equilíbrio, né? Nível de estresse alto, dor de dente, dor de cabeça, enjoo, vômito, o filho não está bem, a pessoa sai do estado de equilíbrio, fica hiper, mega nervosa, e onde é que elas estouram? Estouram em vocês, no prestador de serviço que está lá para colher, né? E às vezes vocês também não estão bem, porque às vezes eu também não estou bem. Então eu quero do fundo do meu coração parabenizar a profissão de vocês, o que vocês fazem dia a dia, que é o que vocês zelaram ou na faculdade, ou no curso técnico, ou quando vocês assumiram esse cargo na área da saúde. Então, de coração mesmo, o meu parabéns a vocês. Fiz a indicação da melhoria de internet no posto de saúde do Aguti. Eu tive lá esse ano já umas 4 vezes, tá? E 2 vezes eu não conseguia usar a internet. Então, levei isso para a Cristina pessoalmente, levei isso para o executivo pessoalmente. Imagina, o médico sai daqui, viaja 40 minutos, chega no Aguti para atender os pacientes, que também tem um deslocamento considerável para chegar até a unidade básica de saúde, e a internet não funciona. Realmente a internet, ela dá uma de João sem braço, né? Às vezes num grande centro, num banco que tem uma hiper internet, também ela cai. Mas fiz uma pesquisa junto com o colaborador Eduardo Vinheski e dá para a gente melhorar ela.
Então fiz a indicação hoje, reivindicando isso para a Cristina Dami, nossa secretária de saúde. Também queria falar que hoje fizemos 6 cirurgias de adenoide e amidalite em crianças do setor de otorrino. E num primeiro momento seria isso daí. E novamente peço desculpa a vocês que estão aqui presentes pelo meu equívoco da minha primeira fala e aos que estão nos acompanhando. Obrigado. Passamos então para a ordem do dia. Hoje, na ordem do dia, nós temos as seguintes proposições. A primeira proposição é a emenda ao projeto de lei complementar número 03/2023, que altera o projeto de lei complementar número 03 de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo do município de Nova Trento. Resumindo, ele trata-se da equiparação salarial, equiparação da carga horária e revisão de atribuições de cargos efetivos. Eu coloco em discussão a emenda. Vereador Edo. Senhor presidente, além de corrigir aquela situação em que interrompia a progressão, houve ali mais alterações, porque é aquela história. São muitos projetos elaborados e é preciso estudá-los minuciosamente, e durante esse período foi visto que precisava melhorar alguma coisa, equiparar alguns salários, que houve equívoco em funções idênticas com salários diferentes. Então, naturalmente, estamos aprovando esse projeto, ou colocando em votação essa emenda, que é para corrigir possíveis injustiças. Como eu disse há poucos dias na tribuna, não significa que os projetos, apesar de terem passado por essa revisão, ainda não tragam alguma inconsistência. Mas que nós estamos aqui para, assim que o Poder Executivo entender que é preciso fazer algum ajuste, para analisar e aprovar essas mudanças que posteriormente poderão vir para corrigir alguma inconsistência. Portanto, favorável à emenda. Perfeito, vereador. Continua em discussão? Se ninguém mais, então eu coloco em votação a emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda, permaneça como está. E quem for contra, que se manifeste levantando o braço. A emenda foi aprovada por unanimidade. Na segunda proposição, é a emenda ao projeto de lei complementar número 003/2023, que altera a redação do artigo 35 do projeto de lei complementar número 03/2023, que trata acerca do plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo do município de Nova Trento e da outras providências. Resumindo, ele diz respeito à transição entre os percentuais referentes aos adicionais trienais por tempo de serviço em razão da progressão funcional. Eu coloco em discussão a emenda. Senhor presidente, esta emenda refere-se exclusivamente a corrigir essa questão da progressão, que senão ela seria interrompida, né? Portanto, favorável, porque estamos corrigindo algo que trazia algum prejuízo para os funcionários. Continua em discussão? Se ninguém mais, então eu coloco em votação a emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. A emenda foi aprovada por unanimidade. Na terceira proposição, então, agora sim, então, o projeto de lei complementar número 03/2023, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo do município de Nova Trento e da outras providências, né? Então, resumindo, ele trata, então, a respeito aos cargos e salários dos servidores, né? Eu coloco em discussão o projeto. Vereador Edo. Senhor presidente, diante das emendas apresentadas para se corrigir algumas inconsistências e diante do estudo que o Executivo fez, que isso é prerrogativa do Executivo, né? Nós não podemos criar despesas, elaborar um
esse plano de cargos e salários, e estamos recebendo esse projeto. Aliás, está aqui há praticamente 50, 60 dias agora, né, do tempo que entrou, e volto e reitero, se porventura, quando esta reforma administrativa entrar em vigor mesmo, será daqui a 60 dias, é necessário que se reveja, conforme vai o comportamento ali, da questão do comprometimento prudencial, do limite prudencial. Porque eu converso com o pessoal do Executivo e entendo que alguns salários precisam ser melhorados, mesmo depois de algumas alterações que nós recebemos ali. Mas, como diz o chefe do Executivo, é preciso esperar as melancias se acomodarem no caminhão para ver se depois cabe mais alguma. E certamente, não tenho dúvidas, que depois de tudo isso estando em vigor, o Executivo não vai se negar a verificar se é possível conceder mais alguns benefícios para o funcionalismo. Que nós sabemos que quando se paga corretamente, quando se trata bem o funcionário, ele também produz mais e vive mais feliz. Isso não é diferente da iniciativa privada. Portanto, minha luta será sempre no sentido de melhorar e melhorar. Favorável ao projeto. Ô, presidente, isso é uma emenda? Não, esse é o projeto em si. Foi votada uma emenda em cima desse projeto? Sim, as duas últimas emendas, né? Eram em relação a esse projeto que veio do Executivo, é isso? Isso. Beleza. Perfeito. Continue a discussão? Se ninguém mais, então eu coloco em votação agora sim, então, o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Na quarta proposição é o projeto de lei número 008 de 14 de março de 2023, que autoriza a celebração de parceria com base na lei 13.019/2014 e a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Resumindo, ele trata-se então da parceria realizada entre o Hospital Municipal e a entidade Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas, pelo período de 12 meses, destinados ao fornecimento de equipamento multidisciplinar e especializado. Eu coloco em discussão o projeto de lei. Presidente, só para conhecimento, quem está nos acompanhando, poderia falar o valor desse contrato com a empresa? O valor é R$ 269.870,33. O presidente... já não. É pelo período de 12 meses ou é mensalmente esse valor? Mensal. Repete, por favor. É mensalmente? Não. É sério isso? Na verdade, esse convênio é com a empresa que presta serviço no hospital, né? Tem alguns funcionários médicos, enfermeiros, contratados lá no hospital, de uma empresa. Certo. Então, é como funciona hoje. O que se quer? Prorrogar o atendimento que acontece hoje. De quando a rede foi embora, essa empresa assumiu o atendimento, com um contrato. Na verdade, terceirizaram... Isso. Novamente. E isso aqui é para continuar com a empresa que está aí, que certo. É um valor mensal de R$ 269.870,33 mensais. E gestão de pessoal com fornecimento de equipe multidisciplinar especializada para a prestação de serviços hospitalares no âmbito do Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição, conforme plano de trabalho em anexo. Mas, presidente, só para tirar a dúvida, isso é só para essa empresa, né? Não é o gasto total que está tendo no hospital, é isso? Sim. Só para esclarecer. Só para essa empresa, né? Sim, fora os outros serviços. Sim, obrigado, presidente. É o valor mensal pelo contrato, né? Vereador Edo. Senhor presidente, na verdade, o que está se fazendo? Está mudando da modalidade licitação para o convênio. Estamos fazendo um convênio com essa empresa,
ou seja, para que se evite a alternância de profissionais constantemente no hospital. Não vai encarecer em 1 centavo o que hoje se gasta no hospital. É o mesmo valor, só muda-se porque teria que fazer uma licitação no dia 31 e que iria aumentar a despesa, nesse caso fazendo um convênio, tal qual nós fizemos aqui, passamos para a PAI, ela presta contas. A mesma situação, essa empresa vai prestar contas sobre esse recurso para a prefeitura, que é para manter os funcionários que ali estão hoje. Portanto, não altera em nada o custo para o município. Continua a discussão? Se ninguém mais, então eu coloco em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei permaneça como está, e quem for contra que se manifeste levantando o braço. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na quinta proposição, é referente ao projeto de lei número 009/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual do ano de 2023. Em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, é transferir dentro da própria secretaria de um setor para outro recurso. É o mesmo recurso, só que sai da janela 1 para ir para a janela 2, é coisa corriqueira do dia a dia da administração, portanto favorável ao projeto. Continua a discussão? Se ninguém mais, então em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei permaneça como está, e quem for contra que se manifeste levantando o braço. O projeto foi aprovado por unanimidade. A sexta proposição é o projeto de emenda aditiva número 001/2023 ao projeto de lei complementar número 006 de 7 de março de 2023, que fica adicionado o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei complementar número 006 de 7 de março de 2023. Em discussão o projeto de emenda. Vereador Edo. Senhor presidente, é o projeto de emenda que trata da revogação do artigo da lei 2011, que faz parte, agora ela passa a ser um componente da reforma administrativa do SAMAI. Portanto, favorável ao projeto, porque estamos corrigindo uma injustiça que, por um equívoco, foi cometido em 2011. Continue a discussão? Se ninguém mais, então em votação o projeto de emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda, permaneça como está, e quem for contra que se manifeste levantando o braço. Projeto de emenda aprovado por unanimidade. A sétima proposição é o projeto de lei complementar número 006 de 7 de março de 2023, que altera a lei municipal 1466 de 29 de abril de 1996 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, agora é o projeto de lei que trata da reforma administrativa do SAMAI. Perfeito. Antes era a emenda e agora então o projeto. Perfeitamente. Então esse projeto foi amplamente discutido, ele vinha para essa casa lá no início, quando vieram os primeiros projetos, e eu, em conversa com o doutor Miro, que elaborou o projeto, naquele momento segurei o projeto, porque, vou ser honesto, naquela primeira proposta não trazia alteração de 1 centavo para nenhum funcionário do SAMAI. Porque assim o doutor Miro entendia, porque ele disse que fez um estudo, e os nossos salários estavam na média do Vale do Rio Tijucas. Conversei com o prefeito, com o doutor Mário, e disse que era injusto nós tínhamos um encanador, quem começasse hoje com encanador, ia receber R$ 1.380, R$ 1.400, como é que você vai contratar alguém? Quem se propõe a trabalhar por isso, por R$ 1.380? Então, depois de muita conversa, este vereador, outros vereadores se envolveram, o pessoal do SAMAI se reuniu, e se chegou a um bom termo, que segundo os funcionários do SAMAI, o diretor do SAMAI, o que está posto ali vem de encontro, se não em 100% do que entendiam ser necessário, mas é satisfatório para os funcionários, sem comprometer as finanças da instituição, que isso é preciso sempre lembrar disso, que existe um limite, um teto de gasto. Nós não podemos ser imprudentes e querer agradar a todos,
colocando em risco a saúde financeira de uma instituição. Porque depois de nós virão outros gestores. E nós temos que nos preocupar em garantir a governabilidade de todas as instituições. Portanto, sou favorável ao projeto. Continue em discussão o projeto. Se ninguém mais, então eu coloco em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei permaneça como está. E quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para darem as suas considerações finais. Vereador Joel Garbari. Vereador Luiz Fernando, esse é o Rachadel. 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que se faz presente aqui hoje e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Primeiramente, queria parabenizar a categoria da saúde que está aqui presente. Como eu frisei no dia da votação da reforma administrativa, foi quem me procurou, inclusive a Adriana, que está aqui presente, a senhora que está no lado dela de blusa preta e mais uma servidora, estiveram aqui na casa e a gente debateu os temas. Inclusive, a Adriana depois pode me corrigir depois da sessão, se eu não me engano, uma das reivindicações seria o piso salarial da nutricionista e a questão da demanda de horas trabalhadas, né? De 30 para 40. Isso, a carga horária. Dizer que a gente fez os pedidos de alteração. Como disse aqui o vereador Edo, a gente manda, mas nem tudo que a gente pede é aceito e pode ser feito. Mas eu queria deixar aqui meu registro e parabenizar vocês de novo, que foi quem procurou sobre a reforma. Sobre as minhas indicações, eu queria dizer... primeiramente falar sobre a indicação da rua José Gandim, no bairro 30 Rés. Na entrada dessa rua tem um bueiro que está quebrado, eu não sei se passou um caminhão, alguma coisa ali, que quebrou, e aquele bueiro ele está todo solto, inclusive o calçamento no lado também está cedendo. Então, antes que aconteça um acidente ou uma coisa pior ali, a gente pede para que a Secretaria de Obras dê uma olhada com atenção. Sobre a minha segunda indicação também, andando pela cidade, a gente percebe, não muito no centro, mas nos demais bairros, a gente percebe já que as faixas de sinalização de pedestres estão bem apagadas, no 30 Rés, Vígulo, no Espraiado, em outras localidades. Então fica aqui um pedido. Já que nós estamos aqui comentando sobre a questão de trânsito, eu vi uma notícia na Rádio La Prima, há uns 15 dias atrás, que me chamou muito a atenção. O município de Canelinha inaugurou, se eu não me engano, faz uns 15 dias, uma coordenadoria municipal de trânsito. Me chamou muito a atenção, porque o que a gente está percebendo aqui na casa? Está chegando muita demanda do setor de trânsito, de sinalização, e a gente percebe que o Conselho Municipal se reúne, faz a sua parte, só que ele não consegue dar conta de tudo. Então, a gente vai esperar ter essa reunião que vai ser feita aqui na casa, que o presidente pediu junto ao Conselho que seja feito aqui, e é uma das sugestões que eu quero dar no dia da reunião para ver se o nosso município pode colocar alguém que de fato cuide dessa parte de trânsito, talvez entre em contato ali com a administração de Canelinha para ver como eles fizeram e tentar adequar o nosso município, porque a demanda está alta e nós vamos chegar no ano que vem aqui com as mesmas reclamações. O vereador Joel aqui até num dia fez um comentário que me chamou muita atenção, que é sobre elevados os pedidos. É como ele disse aqui, muitas vezes é aprovado lá no Conselho Municipal de Trânsito, só que depois, na hora de executar, poucas coisas são executadas. Então, acho que a administração precisa começar a dar uma maior atenção a isso, porque a demanda aqui na casa está muito grande. Vereador, só Sim. meio minuto, eu não me inscrevi para falar hoje, mas eu não posso deixar passar, quando eu escuto o trânsito, me dá arrepio de pensar que a gente pode estar fazendo uma grande bobagem. Ainda vou falar dos canteiros da Santo Inácio.
E vou pedir para que os vereadores fiquem ali, perto da farmácia, na loja Spiffer, entre as 5 e 6 da tarde, ou entre 11h30 e meio-dia. Se passar 2 carros ali, lado a lado, com um carro estacionado dos 2 lados, como se criou vaga agora na esquerda, é porque é gênio. Então, dá tempo ainda de voltar atrás, né? Da ideia de se estacionar em toda a rua Santo Inácio, do lado esquerdo. O trânsito está bem organizado, o povo está acostumado. Eu acho que é um retrocesso e a gente tem que pensar no futuro, não só hoje. Não porque alguém quer estacionar na frente da sua loja, ou enfim. Eu acho que a gente tem que pensar grande. Obrigado pela colocação, vereador. Tanto é verdade aqui que o que foi feito foi uma indicação, se não me engano, do vereador Silvio, que era no 30 Res, perto da pizzaria, que estava dando muito problema ali no estacionamento, que estava estacionando nos 2 lados da via, e uma outra situação. Então, é bom que vai ter essa reunião aqui. Eu até agradeço o presidente novamente, que encabeçou essa reunião. E, vereador Juscelino, acho que isso é uma das questões que precisa ser levantada no dia. Também aqui, quero frisar novamente, nós estamos chegando na Semana Santa, uma semana de feriado que vai ter muita gente em Nova Trento. E vou bater nessa tecla de novo. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado com a nossa cidade na questão da limpeza. E eu não estou só falando no centro da cidade, eu estou falando no centro e nos bairros. A gente vai ter uma demanda grande de turista aqui e a administração está deixando um pouco pecar nessa situação. A gente está tendo aí essas decorações bonitas que estão sendo feitas, está se organizando a Páscoa. Semana que vem vamos ter bastantes eventos no nosso município, então é preciso também ter um pouco de cuidado com a nossa cidade, porque é o nosso cartão postal. Por hoje seria isso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Vereador Genésio Luiz Piazza, 10 minutos. Senhor presidente, finalmente esta casa concluiu a apreciação e votação da reforma administrativa. O Executivo certamente está agradecido pela iniciativa desta casa de aprovar todos os projetos, mas quero dizer a todos os funcionários que nós, vereadores, agora precisamos ficar vigilantes para que se coloque em prática o que foi aprovado, mas também vigilantes no sentido de que, se um desses projetos, que foram 7 projetos, e são bem extensos, ele trouxer alguma inconsistência ou alguma injustiça para com qualquer um dos setores do serviço público, nós, vereadores, precisamos agir junto ao Executivo para que medidas sejam tomadas no sentido de corrigir. Quero dizer aqui que parece-me que a última reforma foi há 20 ou 30 anos. Não quer dizer que temos que esperar 30 anos ou 20 anos para se fazer alguma modificação no Estatuto. E ali é muito importante, se cada segmento do funcionalismo, vou falar da saúde, vou falar da educação, que o pessoal da educação tem um estatuto diferenciado, portanto, eles têm mais segurança nos seus direitos. Mas se citou aqui que cadê o sindicato? Eu acho que o sindicato é uma ferramenta útil, desde que ela, de fato, esteja a serviço dos funcionários, né? Eu não vou aqui questionar. Sei que o sindicato apresentou algumas reivindicações junto ao Executivo. Pelo que me foi informado, algumas foram atendidas, outras não. Mas quero dizer que nós temos que ficar atentos e vigilantes justamente para que, se houver necessidade de daqui a 60 dias, 90 dias, alterar um artigo dessas leis, nós devemos alterar. Porque a lei foi elaborada sempre com o objetivo de trazer, se não benefício, mais segurança jurídica e também garantir os direitos do trabalhador. E se em algum momento esta lei não traz isso, a gente muda a lei. A lei pode ser mudada a qualquer tempo. Volto a dizer, não precisa esperar 20, 30 anos para fazer uma reforma. Que, aliás, se ela fosse feita paulatinamente, ela talvez seria melhor.
seria mais fácil de obtermos acertos. Veja o exemplo da do SAMAI. Como é um número bastante reduzido de funcionários comparado ao poder público, ao poder executivo, foi mais fácil a conversa e chegarmos a um consenso. Obviamente que eu tenho que admitir que a instituição SAMAI, ela é uma autarquia que tem vida própria financeira, mas também ela é regida com as mesmas regras do poder público, que é preciso estabelece um limite prudencial dos recursos a serem gastos com funcionalismo. Mas este é um exemplo de que quando a gente senta e conversa, quando a gente discute no bom sentido, educadamente, quando há respeito entre o que reivindica e o que propõe, a gente sempre evolui, sempre avança. Então, digo, foi um grande passo? Foi. Mas ele é o ponto de chegada definitivo? Não. Nós vamos ficar vigilantes, principalmente este vereador. Eu tenho todas as cópias dos projetos em casa. Li e reli, mas talvez é preciso ler novamente, porque foi destas leituras que eu encontrei algumas inconsistências que foram corrigidas. Eu gostaria que todos os vereadores fizessem isso, que vamos ler e reler novamente, inclusive agora com as emendas aprovadas, pois nós podemos detectar alguma coisa que possa ser modificado de repente. E o funcionalismo no dia a dia, quando começar a receber o seu salário, ou vier de encontro um triênio, uma progressão, que entender que algo ali não está tão certo, por favor, procurem o Poder Executivo e os membros do Legislativo, para que a gente, de maneira civilizada e educada, sente numa mesa e se discuta. Porque eu disse aqui em outras oportunidades, durante a tramitação desses projetos, que por mais que o patrão pague para o funcionário, sempre vai ser pouco. E para o patrão sempre vai ser muito. Eu vivo há exatamente 50 anos da iniciativa privada como empregado, como trabalhador, como diz o povo na rua, vendendo horas. E, portanto, poucas vezes na vida eu fui solicitar ao patrão, entendia que merecia ganhar algo mais, ele me disse que o que eu ganhava estava muito bom pelo que eu produzia. Ou seja, volto a dizer, o patrão sempre pensa que paga muito bem. O trabalhador, o funcionário, no entender dele, o que ele ganha não é o suficiente, não o satisfaz, ou entende que merecia mais. Mas aí é que tem que buscar o equilíbrio entre quem paga e quem recebe, para se fazer justiça. Porque existe um limite de despesa com o funcionalismo, mas eu também aqui, gestor do dinheiro público, tenho que entender que o funcionalismo, que o colaborador, que o funcionário que está a serviço do povo também precisa estar satisfeito. Porque quando um funcionário, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, não estiver satisfeito com aquilo que recebe, ele também produz menos, isso é verdade. Ele vai trabalhar, ele tem ânimo, mas daqui a pouco, quando chega próximo do final do mês, que ele lembra que vai receber aquilo, ele diz, poxa, isso desanima a gente. Então, isso vai ser uma luta constante entre funcionários, poder executivo e poder legislativo, para buscar sempre o melhor. É nossa obrigação, nós não podemos nos acomodar em momento algum, sempre cientes de que tudo há limites, mas, com toda certeza, podemos evoluir se esta reforma trouxe alguma evolução, que trouxe. Inclusive, eu quero relatar futuramente sobre benefícios que serão deixados à disposição na questão de funcionários que querem estudar. A prefeitura, o poder público se propõe a colaborar, a pagar parte do curso, da faculdade. Isso também é um ganho. Nós temos que analisar que a todos serão beneficiados, vereador? Não, mas aqueles que tiverem interesse certamente vão colher frutos. Então, se a reforma não é perfeita, porque ela não é mesmo, isso eu tenho que admitir sempre, porque o dia que nós dissermos que as coisas são perfeitas, infelizmente nós pararemos de lutar para melhorar. E eu sempre digo que haverá sempre espaço para melhorar. O caminho é esse, buscar o diálogo, o entendimento, para que a gente venha superar divergências e encontrar o equilíbrio entre o dinheiro que se tem e o quanto se pode gastar
para que haja satisfação de ambos os lados, e porque se o funcionalismo está contente, o Poder Executivo também ficará satisfeito, e além disso, quem mais vai colher os frutos é a sociedade, que são exatamente aqueles que nos pagam, que pagam o nosso salário, porque o poder público não gera recurso, ele apenas administra aquilo que a sociedade, daquilo que a sociedade produz, consome e comercializa. Portanto, é preciso que também por parte do Executivo, e nós temos que exigir essa responsabilidade de aplicar bem o dinheiro público, de aplicar o que é justo no funcionalismo, mas também sem comprometer o futuro do município, sem comprometer os investimentos necessários na questão da infraestrutura, na questão do transporte dos estudantes, na questão do transporte para os universitários e assim por diante. Volto a dizer, nós temos que caminhar juntos em busca de nossos objetivos, e quando a gente se dá as mãos e luta por um único objetivo, que seja o ideal para todos, a gente acaba, se não alcançando o êxito total, mas chegaremos muito próximo àquilo que nos satisfaz. Vereador Gabriel Pereira Batista, 10 minutos. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, ao público aqui presente, quem nos acompanha pela Rádio La Prima, pela TV Câmara e as demais mídias sociais. Eu quero comentar aqui um pouco sobre uma indicação que eu fiz há alguns dias e reforço no dia de hoje, sobre a instalação de placas educativas, Cuidado pedestre na extensão do Morro da Cruz. Tivemos um relato desse final de semana, foi evitado aí um acidente, O movimento é intenso, de pessoas que praticam a caminhada e também de pessoas que frequentam o santuário, com carro, moto, bicicleta. E teve um relato aí nas redes sociais, que chegou até mim também, de um acidente que, por sorte, não ocorreu, foi evitado. Então, acho que com placas educativas, vai alertar um pouco mais aí a população, tanto dos pedestres, quanto também de quem utiliza as vias de carro. Um assunto levantado pelo vereador Luiz Fernando, sobre a limpeza da cidade. Chegou até mim hoje um vídeo no centro da nossa cidade. Eu acho que tem que partir o quê? Partir do poder público, o exemplo, a limpeza. Nós temos hoje, até quero compartilhar depois, no grupo que nós temos aqui dos vereadores, do espaço da prefeitura, aonde é um lixão a céu aberto. Carro velho, pneu, entre outros ali. Recebi de um cidadão neotrentino, e depois quero compartilhar com os demais, porque não adianta o município querer cobrar, ele tem que ser exemplo, para depois vir a cobrar. Então fica aqui a minha colocação. E também, um assunto já levantado aqui, quanto à questão da internet. A internet hoje, ela é uma ferramenta para trabalho, para estudo, entre outras. Então, o nosso interior vem sofrendo com fornecimento de má qualidade do sinal de internet. Então, nós aqui do Poder Público, vamos trabalhar junto com a Prefeitura, junto com nossos deputados, tentar mobilizar para levar o máximo possível de internet de qualidade nas localidades mais distantes. Seja lá da maneira que for, através aí, um projeto, alguma coisa, o que for para contemplar essa comunidade. E quanto ao assunto polêmico que se encerra por hoje aqui, a tão falada reforma administrativa, um valor alto gasto pelo poder público, para fazer essa tal reforma administrativa, aonde poucos foram contemplados. Até quero fazer uma colocação aqui, porque essa classe que veio hoje aqui, quero citar aqui, nós temos o motorista, nós temos o Tuca, nós temos técnicos de enfermagem, nós temos enfermeiros e os demais. Eles não querem parabéns, eles querem o quê? A valorização deles. E a valorização deles o que é? É um servidor bem remunerado, ele vai com vontade de trabalhar, ele vai atender o cidadão bem. Então é isso que eles querem. E é isso que eu, como vereador, fiz.
votando o contrário àquela reforma que veio para essa casa aqui, que é uma enganação. Quem foi contemplado ali é o quê? Uma secretaria nova, diretor do hospital que vai ganhar um salário aí de 5 mil e poucos. De fato, quem está lá no dia a dia dando a cara a tapa, não ganhou nada. Nada de ganho real, de benefício. O auxílio alimentação, que é uma enganação, porque se ele tiver um feriado prolongado, ele não recebe. Se ele for afastado, ele não recebe. Por doença, se aposentar, não recebe. Então é uma enganação essa reforma administrativa. Contempla uma meia dúzia. Então eu estou aqui para trabalhar pelo coletivo, não por uma pequena classe ou um individual. Então me posicionei contrário. Então encerra-se aqui, né, essa tal reforma administrativa que vai valorizar poucos ali, né? E junto dos servidores eu quero ali, vamos continuar cobrando, até quero que a classe cobre o prefeito, como diz o vereador Edo, é o ponto de partida, não de chegada, então que se movimente e vamos buscar os direitos que o servidor tem. Me comprometo a estar junto com todos, indiferente de classe, para buscar o reconhecimento e a devida valorização do servidor. Por hoje seria isso, presidente. Quero desejar aqui uma ótima semana e uma boa noite. Vereador Silvio César Correia, por 10 minutos. Presidente, continuando no segundo momento, para não perder aí que no primeiro não deu tempo, comunidade do Lajeado, interior de Nova Trento, pediu a solicitação de um agente de saúde naquele bairro. Não sei se não tem, mas segundo o que me passaram, algumas pessoas até de idade com certa dificuldade não estão tendo essas pessoas, né, esses agentes para dar aquela assistência, marcar um médico, fazer procedimento que tem que ser feito, né? Então está aqui o meu pedido ao Executivo, à Secretária de Saúde, que providencie, né, que coloque o quanto antes, para dar esse benefício para essas pessoas. Quero fazer uma colocação aqui também sobre as balanças que foram feitas no nosso município, né? Para pesar o gado, né? O pessoal do interior. Isso é muito bom, é importante, mas aí vem a pergunta: quem está fazendo o controle disso? Quem que está lá pesando? Esse gado, eles estão usando brinco? Eles estão registrados? Quem pode provar que isso está dentro da legalidade? Segundo, esses terrenos que foram construídas, essas balanças, existe um documento dizendo que o proprietário doou o terreno ou fez uma cessão de uso? Porque não vem me dizer que foi de boa vontade, que de boa vontade não existe. De uma hora para outra, aquele investimento, se o proprietário dizer, não, eu não quero mais isso aqui dentro, tem que retirar, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acredito que o Executivo não está dormindo e não está cego. Com certeza ele fez isso tudo dentro da legalidade. Eu irei fazer um pedido de informação na semana que vem, pedindo toda essa documentação, e quem está fazendo esse controle, acredita aqui que nós, pensando no melhor do município, todos vão votar a favor, né? Esse pedido de informação, para ter esse esclarecimento, que são pedidos que a população está pedindo essas informações, para saber quem está tendo esse controle, né? Porque não pode fazer essas coisas a pontapé, né? Essa é a realidade. Quero voltar ali num assunto que colocaram aqui semana passada e quero aproveitar, voltar no triênio de novo. Quero deixar essa colocação aqui, que na nossa época, em 2019, o vereador Juscelino pode até me corrigir, se eu não me engano, a nossa arrecadação, o orçamento anual, não chegava a 40 milhões de reais o ano. Hoje está previsto para ultrapassar os 80 milhões de reais. Vocês lembram do ano passado que a gente aprovou isso, né? Então é praticamente ultrapassa o dobro, né? Essa é a realidade. Então, se não sobrar dinheiro para pagar os triênios, se não sobrar dinheiro para dar um reajuste justo para todos os funcionários públicos, me desculpe, essa administração tem que ser terceirizada. A prefeitura tem que ser terceirizada, o prefeito, o secretário, tudo. Porque com o dobro da arrecadação, o dobro do dinheiro, e ainda fazer picuinhas e não conseguir dar um reajuste justo, me desculpa, alguém está dormindo ali. Essa é a verdade. Se falava aqui
que era uma vergonha que a ex-administração não tinha feito a reforma administrativa. Não tinha feito porque nós estávamos acompanhando e o prefeito, o ex-prefeito, queria dar um reajuste que fosse para todo o mundo, direitos iguais. Se falava aqui que, inclusive o vereador Tiago, quando era vereador, dizia que o prefeito estava dormindo, que ele tem a caneta na mão, ele não dá porque ele não quer, só basta dar uma canetada. Se passou 2 anos e 4 meses no mandato dele, e quem pegou no sono foi ele. Essa é a verdade. Então pode subir aqui, fazer um discursinho bonito, falar palavras bonitas, palavras técnicas. Palavras bonitas não resolvem o problema de ninguém, não. O que resolve é a atitude e a coragem de fazer acontecer. Essa é a pura verdade. E sim, foi maquiada uma reforma para tapar alguns buraquinhos, né? Essa é a realidade. Também quero falar sobre, a gente tocou no assunto do empréstimo que foi feito aí, que foi aprovado por essa casa, né? Dos 10 milhões ou 11 milhões, que eu já nem sei mais se é 10 ou é 11, para que seja feito o asfalto do 30 Reis. Muito bom, aprovamos por unanimidade, merece uma pavimentação asfalto no 30 Reis. Mas por uma colocação que eu fiz, o vereador que questionou, mas vereador, vocês fizeram um empréstimo de 6 milhões e 200 mil e ficou para nós pagar. Mas nós executamos as obras, nós levamos pavimentação onde não tinha pavimentação, onde tinha poeira, lama, buraco. O vereador Joel era o secretário de obra, né, vereador? Compramos máquinas, caminhão, implementos agrícolas, então tudo aí usando. Um pouco já quebraram e não consertaram mais. Essa é a verdade. Mas além do mais, foi um empréstimo de 6 milhões e 200, que não foi aprovado na época pelo vereador Tiago e pela vereadora Cristina, que eles diziam que por essa época era propaganda política. Agora eles fizeram agora não é propaganda política. Só que eles esqueceram de falar, e o vereador Juscelino está aqui, que ele era das finanças, que nós deixamos quase 2 milhões e 200 mil no caixa da prefeitura, para o prefeito fazer do dinheiro que quiser. Então, se tu analisar 6 milhões e 200, menos 2 milhões e 190 que nós deixamos em dinheirinho, não foi parcelado não. Ficou 4 milhões para essa administração pagar. É simples, a matemática ela é igual para todo mundo. Então, e ainda digo mais, né? Se todo mundo tivesse feito assim, botado a casa em dia, feito o município ter crédito, porque na época todo mundo queria vender para o município de Nova Trento. Nós temos um poder de endividamento, porque a nossa gestão botou a casa em dia. Pagou conta daquela velhacada que deixou na última vez, que saíram, entregaram a administração, deixaram o município falido e o hospital fechado ainda. Ou eu estou mentindo? Aí querem ter moral de falar e querer corrigir a gente ainda. Vão cumprir com o que vocês prometeram, que tudo ia ser melhor. Saúde melhor, a educação melhor, infraestrutura melhor, que eu achava que nem ia andar mais de carro, ia andar de avião. As casinhas populares que prometeram, que era uma casinha por mês, a partir do mês de maio, né, de 2021. Até agora nada. A única que fizeram foi do Coelho da Páscoa, lá no centro da cidade. Aí vai ele, na época de campanha, o prefeito, que existe uma lei, que uma obra abandonada por mais de 3 anos do município, é só baixar essa lei e tomar posse desse imóvel. E eu tenho esse vídeo gravado, que ele vai chegar na campanha dele. Eu vou mostrar esse vídeo. É uma casa por mês, a partir do mês de maio de 2021, com recurso próprio. Não é com recurso, com programa de governo. Não é com programa de governo. Agora, vão na nossa administração passada e ver quantas casas nós entregamos no município de Nova Trento. Vão ver o que nós fizemos na saúde do nosso município, que hoje tem uma obra nova ali, que deixamos o dinheiro para finalizar, nós deixamos o dinheiro. Está lá servindo de depósito. Criação de barata. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso, isso dá ânsia de vômito. Por que eu falo isso? Que eu faço parte de tudo aquilo ali. Fui vereador há 4 anos atrás e eu coloquei muito dinheiro ali dentro, para ajudar a população, para ajudar o nosso município. E agora que fizeram, botaram tudo de ralo abaixo. Essa é a verdade. Presidente, até peço desculpa aos que estão aqui presentes, que às vezes a gente vai ao extremo, mas a gente escuta tanta besteira aqui, que tem coisas que não dá para perdoar. E não vou perdoar. Quero deixar bem claro, sempre deixei que eu sou oposição. E não vou deixar de oposição.
posso perder até mais uma eleição, mas se eu assumir isso aqui, doa quem doer, vou estar aqui cobrando. E eu só cobro o que é verdade. Eu não invento mentira e não falo mal da vida dos outros. Eu cuido do que é do setor público. E digo mais, pessoal da saúde, da educação, cidadão de Nova Zelândia, pode contar com esse vereador que eu estou aqui para fazer o que é melhor. Vereador, eu quero fazer uma pergunta para o vereador Juscelino sobre a reforma que o vereador Ed, vereador Gustavo já disse. Tivemos ou não tivemos duas reformas em 2015? Foi uma, eu acho, né? Foi a redução de horário. Passou alguma coisa por aqui, mas talvez não era tratada como reforma, né? Assim como a nossa, quando começou a ser discutida, também era para ser uma reforma, mas foi reduzida por conta, já falei aqui algumas vezes, do limite da folha e por conta de recurso. Porém, daquelas conversas, saíram projetos que até hoje eu admiro o prefeito Jean, porque era uma vontade dos servidores, o tal Vale Alimentação ou Auxílio Alimentação, que muitos dizem que não conta na folha, enfim, era o que podia ser feito na época para ajudar o servidor, porque o valor de 150 reais na folha não dava para incluir por conta do limite. Mas hoje, muitos dos que recebem, e vão receber agora 275, se não me engano, ou 250, para muitos vai ser útil, tenho certeza, né? Então, algumas coisas não aconteceram como a gente queria, mas era o que se podia ser feito à época, né? E talvez a demora da reforma chegar aqui, ou de não chegar, foi por ter ouvido tantas vezes os servidores, o sindicato, na época da tramitação da nossa tentativa da reforma, né? Obrigado, vereador. Uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereador Gustavo Orsi, 10 minutos. Bem brevemente, já quero esclarecer a minha primeira fala. Naquele momento que eu me equivoquei aqui, eu me atrapalhei na minha expressão, ou até mesmo dos ouvintes. Quando eu falei em reposição salarial, sim, foi feita a reposição salarial de 2018 até hoje, todas que venceu a competência, 2018, 19, 20 e 21. A de 2022, que depende do sindicato, ela é feita fevereiro, março, abril, uma estão em setembro, será feita também. Então, em abril, será feita também a reposição salarial que todo ano tem de todos os sindicatos. Às vezes é 2%, às vezes é 6%, é que nem o aluguel. Todo ano tem reposição salarial. Em abril vai ser feito também. Vigência, competência. Simultânea a isso, está tendo a reforma administrativa, que está sendo encerrada hoje, que vários cargos vão ter reajustes também. Vou usar um exemplo aqui, eu consegui pesquisar tudo no meu celular. Uma técnica de enfermagem que trabalha 40 ou 44 horas semanais, se não me falha a memória, de R$ 1.900 é pouco, eu acho pouco. Vai passar para R$ 2.617. Trabalhar 40, 44 horas semanais e todos sabem o que é um trabalho de técnica de enfermagem. Eu acho isso uma valorização considerável em porcentagem. O salário, o que você acha, Gustavo? Eu, pessoalmente, pouco. Certo? Continuando. Triênios. Nós tínhamos pessoas na prefeitura trabalhando já há 2 décadas ou mais, com 7 triênios vencidos. Isso são 21 anos. Foram todos equiparados e pagos também. O auxílio alimentação foi criado em 2019 pelo prefeito Jean. As regras não foram mudadas. O prefeito simplesmente de R$ 150 fez um acréscimo de mais R$ 100 e estendeu para os secretariados, que todos os novos vereadores aqui cansaram de falar que os secretariados ganham pouco. Perguntei para o prefeito, questionei ele com relação por que não colocar na folha. Tem o impasse de estourar porcentagem de receita versus porcentagem de custo de folha e tem a consideração. Um secretariado ganha, vamos dar um exemplo, próximo de R$ 5.000, certo? 5% em cima de R$ 5.000, 5 vezes 5, R$ 250, ele iria ganhar, um exemplo. Agora, os colaboradores que nós temos lá, o cantoneiro,
que ganha R$ 1.500, 5% dá quanto? Assim, o que ganha um salário menor teve uma valorização em reais arrecadada maior, e as regras ele não aumentou, e ele estendeu para os secretariados. Aí, juntando tudo isso, colocou as reposições em dia, fez a reforma administrativa que encareceu a folha, reconheceu os triênios, teve um aumento de vale alimentação. Em 2 anos, eu entendo que o prefeito fez bastante. Prefeito pode melhorar? Tem que melhorar? Todo prefeito de toda a cidade pode melhorar e tem que melhorar. Reivindicações dos munícipes ou reivindicações dos colaboradores da nossa cidade. Procurem nós, vereadores, para a gente defender vocês. Seja munícipes com interesses próprios em prol da cidade, ou em leis, ou colaboradores. Está aqui os 9 vereadores que disponibilizam o nome. Muito obrigado a todos, fique com Deus e novamente me desculpe, meu perdão. Bom, se ninguém mais, então, a gente vai encerrar a sessão. Só deixar uma reflexão, hoje a gente finalizou então a reforma administrativa. Muitos não são a favor, outros, né, gostaram, né? Enfim, ficou 40 dias aqui para ser analisado e agora está feita, né? Reformar uma reforma, acho que não é de bom tom, então fica aí a reflexão para a gente ficar pensando, né? Sendo assim, eu dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 4 de abril de 2023, terça-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos.